Abrasileirado sempre foi um jogo muito amado pela comunidade BR, por, bem, ser um jogo BR, né? Mas há alguns dias atrás eu vi que um dev postou um iceberg do Abrasileirado. E pra quem não sabe, né, um iceberg é fatos em camadas. Quanto mais perto da ponta, mais conhecidos são os fatos. Quanto mais nas profundezas, mais desconhecidos e perturbadores são os fatos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aqui o dev que fez o iceberg, que é o Bob Psicótico do Brazilian Ridge. Então, obrigado, Bob, por fazer esse iceberg e me dar ideia de vídeo. Vamos começar com os canais de notícias do Abrasileirado. Não é notícia pra ninguém que existem milhares de canais de notícias sobre o Abrasileirado. Até eu faço isso com a Gazeta do Abrasileirado. Eu sinceramente não entendi o porquê isso tá aqui. Acho que deve ter a ver com alguma coisa que aconteceu com algum canal de Abrasileirado que faz notícias. Memes. Bem, todo jogo tem memes e é uma das partes mais legais de comunidades. Podem ter várias variações de memes já conhecidos ou memes próprios, como por exemplo alguma gameplay engraçada ou talvez você fazer um desenho que seja engraçado sobre algum jogo. Tipo, olha esse daqui e vê se não é uma belezura. Sugestões. No servidor da Maluco Games do Discord, descansa em paz, compartilhar tela, te odeio, Janja. Existia uma função que é... Existe uma função que é fazer sugestões pro jogo. Várias sugestões bem legais existem lá. Por exemplo, a sugestão da Yara, que é minha favorita. Eu também já fiz algumas sugestões por lá. Eu acho que é legal se os devs ficassem olhando todo dia. Eu não sei se eles olham ou não, mas é legal. Wiki. A wiki do jogo sempre se mostrou bem útil para criadores de conteúdo, para fazerem os vídeos sobre Abrasileirado. Tanto que eu tô pegando informações de lá, mas no geral ela é bem boa e tem boas informações. Eu recomendo vocês darem uma passada por lá se precisarem de alguma informação. Devs e contribuidores. Os devs são uma parte essencial para o jogo, sendo os criadores. E os contribuidores normalmente ou eles dão um pouco de dinheiro para o jogo ou eles ajudam de outros jeitos. E também tem alguns que são bem especiais, já que eles são, por exemplo, os donos do jogo ou aqueles builders que são os que mais fazem mapa. Tem várias pessoas incríveis por trás de todo esse projeto, mas não consigo falar todo mundo em um único vídeo. Então eu vou trazer lá nos créditos isso daí. Como eu falei nas sugestões, o Discord da Maluco Games é muito legal. Tipo, tem várias coisas lá que é tipo muito legal. Tipo, as game nights, as comics, a área só de teorias, os cargos, a punição. Isso não é tão legal, as punições. Os anúncios, sneaks, dev posts, tickets, subavisos, atualizações. Eu sei o chat, 1, 2, 3, e chat inglês e chat espanhol, mídias, memes, artes, fanarts e bots. Foi quase tudo. Mas eu recomendo entrar se você quiser uma comunidade legal para entrar. Trailer de anúncio. O trailer de anúncio oficial foi lançado em 15 de fevereiro de 2026. Foi o primeiro trailer do jogo e foi o que deu mais hype pro jogo, porque parecia inovador e até hoje a gente tá esperando mais alguns trailers. Também teve um outro trailer de gameplay, só que ele tá infelizmente desatualizado. O que será que a gente pode pensar neles no futuro? Falso abrasileirado que na verdade era um mob. Tá, nem eu sabia disso, mas pelo que parece mesmo, porque eu não encontrei nenhuma informação nem na Wiki, nem no Discord, nem no YouTube, nem em qualquer outra rede social que o abrasileirado tem, que infelizmente algumas coisas aqui eu não vou entender, já que tem coisa que é piada interna de dev, infelizmente. Pelo que parece tinha um abrasileirado falso, que na verdade era um lobby.
cara, eu não encontrei nada. Mas se vocês souberem de alguma coisa, me expliquem. Lista do Limbo. Essa é uma lista de personagens que provavelmente vão chegar. Tipo, tem 2 confirmados, que são o Fofão e o Mineirinho do Killer. De Killer. Sim, o Mineirinho! E também tem alguns personagens lá que não são 100% confirmados, mas são que os devs querem colocar. Tipo, o Dudão, a Turma da Mônica, Authentic Games, etc. Eu ia adorar ver o Authentic Games lutando contra o Fofão. Teasers. Os teasers acontecem normalmente no server do Abrasileirado. Uma vez aconteceu um teaser que foi dentro de um vídeo onde só quem ficava no final do vídeo ele sabia o que eram esses teasers, mas eles diretamente eram sneak peeks, que é bem legal. Atualmente a gente tá um tempo sem sneak peek, mas de resto, cara, eles vão chegar em breve. Normalmente eles mandam algo a ver com a lore, a RG, desenvolvimento, conceitos, etc. Alarpizado é uma paródia / fangame do próprio Abrasileirado, mesmo que ele tenha sido lançado primeiro. O Alarpizado é basicamente os personagens trocam de lugares, tipo o seu Madruga um sobrevivente, o Dolinho um sobrevivente, tem uns outros caras que eu esqueci, e até onde eu me lembro, tem até o Kiko como um killer. Sim, amigos, Abrasileirado era originalmente um jogo zoeira, um jogo que provavelmente nem ia sequer lançar ou teria uma qualidade pior. Só que com o tempo, vendo o hype e o quanto o pessoal tava gostando da ideia, eles abandonaram isso e decidiram fazer algo mais legal, que é o Abrasileirado que a gente conhece atualmente. Abrasileirado Old, como eu falei há um tempo atrás, várias coisas do Abrasileirado foram reformuladas ou descartadas para deixar o jogo mais agradável, como por exemplo o redesign do Dolinho, ou talvez a mudança que teve nos climas dos mapas. Mas de resto foi só os youtubers tacando pau no jogo. Brazilian Riggings. Tá, que nome esquisito. O Brazilian sei lá o que é um jogo assimétrico que nem é Brasileirado. Que ele foi, ao contrário de Abrasileirado, que é inspirado em Death Death, ele é inspirado no Forsaken. Só que o problema desse jogo é um pouco diferente. Eu vou falar um pouco a minha opinião sobre enquanto eu tava pesquisando nesse jogo. Ele é parecido com o Abrasileirado. A única diferença é que o dev dele é muito, tipo, só de você olhar os posts do dev dele, você vai entender o que eu tô falando. Só de olhar os posts. Wesley Budd. Wesley Budd, até onde eu sei, é um cara que faz músicas, não sei se são oficiais ou não, de Abrasileirado. E ele também fez alguns vídeos legais do YouTube. Noli Seu Madruga é um concept originalmente feito pro Forsaken, para dar um toque de Brasil pro jogo. Mas como o Forsaken não deu resposta para isso, até onde a gente sabe, o Abrasileirado pegou essa ideia para fazer uma skin. Não se sabe se ela ainda tá em produção ou se ela foi completamente descartada. Mas esperamos que o melhor, né? Música do Abrasileirado 2009. É uma música bem caótica feita pelo Wesley Budd, que foi feita na zoeira, é claro. Mas mesmo na zoeira, tem umas coisas que o Chaves fala que eu nem tô comentando. Personagens de mídias estrangeiras, como o Chaves, o Seu Madruga, são originalmente do México, mas eles também são tão amados pelo Brasil quanto pelo México. Tem também algumas skins que não são originalmente do Brasil, ou tem alguma referência ao Brasil, mas elas estão ali porque ou elas causaram um impacto ou é porque os devs quiseram, né? Quem sabe? Comercial do Barriguinha Mole. O comercial em questão é o comercial que apresentou o Barriguinha Mole. É o motivo do Barriguinha Mole estar no Abrasileirado, já que por esse comercial que veio o personagem. Ele, além de ter uma voz fininha no comercial,
ele tinha um corpo bem mais estranho do que vemos no Abrasileirado, com dedos meio até humanos, né? Copyright. Em muitas partes do Abrasileirado, temos personagens que dá pra dizer que eles têm copyright, ou como personagens de marca, desenhos e etc. Mas pra burlar o copyright, os caras mudam muitas características dos personagens, o suficiente para não deixar eles autorais. Por exemplo, o personagem, e por isso que vários personagens não poderão ser adicionados. ARG ou Alternative Reality Game. Há um tempo atrás existiu um ARG para descobrir a data de lançamento do Abrasileirado. Mas além desse ARG, recentemente tivemos um ARG do que parece ser o Seu Madruga. Ele não foi descoberto em 100%, mas se tiver uma notícia desse ARG, é claro que eu vou trazer, né, galera? Rua 71. Essa rua não é mencionada nem no Discord nem na Wiki. Mas o que eu penso é que ela pode ter a ver com o bar, já que é um número aproximado do bar, que é o bar 75. E também ela pode ter alguma coisa a ver com a bruxa do 71, já que o número é igual. O que será que aconteceu com ela falando nisso, né? Die of Death. Sim, a gameplay de fundo aí. Die of Death é um assimétrico sobre um monte de psicopata barra demônio, barra monstro, barra sei lá o que, indo atrás de você, enquanto você é um civil comum que usa suas habilidades para se defender. Mas no geral, por que ele tá aqui? Simples, a resposta é bem legal, já que o Abrasileirado foi inspirado no Die of Death, com esse jeito mais comédia e brincadeira, engraçado, gameplay mais tipo, você vai atrás do killer, etc. Lore dos brasileiros. Pelo que nós sabemos até agora, o Brasil entrou em uma anarquia e os sobreviventes são parte de uma resistência que quer a ordem do Brasil. E os killers querem mais caos, caos. Me pega se você puder. Ai, meu Deus do céu, desculpa pela referência aí, me empolguei. Mas até o que a gente tem até agora é que o Seu Madruga, ele perdeu uma amada e provavelmente o Chaves que mandou ela para outro mundo. O Zé Pistola e o Homem do Saco, pelo que parece, eles eram amigos, ou talvez do mesmo time de anarquia. O Barriguinha Mole e o Dolly são inimigos, a gente não sabe o porquê. O capoeirista, ninguém liga pra ele. E o Saci Pererê, também não temos muitas evidências do que aconteceu com eles. Vamos falar de algo que causa ainda um pouco de polêmica. Abrasileirado é um assimétrico do Chaves. Bem, isso é uma afirmação meio estranha, no mínimo. Essa afirmação ocorre por causa que o Chaves é um dos personagens, se não o personagem mais influente do Abrasileirado. Todo mundo quer jogar com o Chaves, eu tenho certeza. Que vai ser o primeiro que todo mundo vai testar. E também, é claro, porque o nosso Chaves é o Gold. Deveria ter um assimétrico só dele, sim. O Zé Boas, eu não vou falar isso. O Zé, vamos falar que ele é um Zé Pistola OG. O Zé Pistola OG é uma animação do YouTube que usa um papagaio pra zoar, pelo que eu entendi, o pessoal do Rio de Janeiro. Ele é o personagem aí que ficou conhecido como Zé Pistola no Abrasileirado. Provavelmente o Zé Pistola é uma readaptação do Zé Boas, vocês sabem. Mas ele não é o mesmo personagem, pelo que deu pra entender, já que até nas falas dele dá pra entender que é diferente. Semelhanças com o Brazilian Jiu-Jitsu. O Abrasileirado tem algumas semelhanças com o Brazilian Jiu-Jitsu. Isso é um fato, porque os dois jogos são brasileiros e... Tá bom, quem que colocou isso daqui no iceberg? Cara, tipo, os dois jogos são brasileiros, então é claro que vão ter as mesmas inspirações em algumas partes. Tipo, pra tu ver, até o Fofão vai estar como Kimo, igual no Abrasileirado. Não pode personagens baseados em pessoas reais. É uma regra escrita no jogo para evitar alguns problemas, já que existem algumas pessoas
que podem se envolver em polêmicas ou podem até morrer, e daí seria um problemão ter ela no jogo. Tipo, imagina se, sei lá, youtuber X que você tanto adora entrasse no jogo como um killer e no dia seguinte esse youtuber X descobriram que ele fazia umas coisas muito erradas. Aí ia ser um problema enorme, o abrasileirado estaria se comprometendo com esse youtuber. Então eu acho que até skins é melhor tomar cuidado quando envolve youtubers. Sugestões bem rotadas. Tá bom, isso é esquisito porque é real. Infelizmente no server muitas sugestões utilizam IA, que são várias sugestões muito esquisitas. Dá até pra encontrar várias enquanto você observa. E tem algumas sugestões, cara, que tipo não dá pra colocar, porque ou são quebradas demais ou é meio ruim, ou é muito ruim pra colocar no jogo, ou nem faz sentido com o treco. E daí fica mais difícil para os devs ficarem olhando quem eles conseguiriam colocar no jogo. Conteúdo descartado. Opa, esse tópico é legal. O conteúdo descartado de abrasileirado não é muito conhecido, mas pelos que sabemos envolve personagens que provavelmente seriam pessoas da vida real, skins de alguns personagens que provavelmente foram descartadas, ou talvez mapas que eles tenham sido, não sabemos, né? Bem, mas de qualquer forma, tudo que foi descartado tá lá na wiki. Ou não, né? Também, porque algumas coisas podem não ter sido reveladas. Mas sempre confiem na wiki. Os vazamentos é uma coisa meio interessante, porque até onde sabemos, as únicas coisas que foram vazadas, tipo, os devs não queriam mostrar, mas foi mostrada, foram coisas vazadas pelos próprios, adivinha? Youtubers. Sempre youtubers. Eu inclusive isso, tá bom, galera? Porque, tipo, é ruim. Os caras fizeram a gameplay com o abrasileirado, daí eu dei pra saber, tipo, sabe a skin do Zé Pistola lá daquele carinha, desculpa, eu não conheço ele direito. Aquele carinha lá da Nintendo, o azul, ele só foi descoberto porque em um vídeo do Igor SDS falando sobre a brasileirado, o bicho aparece ali. E também eles falaram um monte de outras coisas das críticas. Skins estrangeiras. No abrasileirado existem várias sugestões de skins e skins no próprio jogo que são estrangeiras. É tipo quando a gente tem alguma sugestão de skin brasileira em algum jogo que não é do Brasil, que eu acho legal. E eu acho que deveriam colocar algumas skins estrangeiras. Eles já colocaram a do carinha azul, que eu não me lembro o nome, talvez eu coloque o nome na edição. Mas é bem legal isso, né? É bem louco. Barriguinha mole é melhor no jogo que no comercial. Ok, eu me assustei com isso. E basicamente o que essa parte do iceberg tá falando é que o barriguinha mole, ele é melhor no jogo, ou seja, tem mais personalidade, história e coisa do tipo no jogo. O que todo mundo tem que admitir, em vários assimétricos acontece a mesma coisa de um personagem ser melhor na obra do assimétrico do que na história, porque normalmente os personagens não têm uma história muito relevante. Tipo, o barriguinha mole é só um bicho, um saco de leite que é felizinho. Então acho que é bem fácil fazer isso. Essa é a minha parte provavelmente favorita do iceberg, a anarquia, que também é a minha parte favorita da lore do abrasileirado. Eu sempre achei a anarquia de verdade uma ideia bem legal de colocar em jogos, já que nela você não precisa ter um motivo específico de todo mundo tá fazendo uma mesma coisa e não tá, e etc. Peraí, o que eu acabei de falar, meu Deus? Ok, mas enfim, no mundo do abrasileirado, alguma coisa que ainda não sabemos,
tipo uma queda política, uma guerra ou etc. Aconteceu e fez o país ficar em anarquia. E fez um monte de gente matar umas às outras, caos generalizado, né? E daí surgiu a resistência. Tá bom. Esse iceberg tá começando a ficar estranho. Eu não faço a mínima ideia, mas se isso é uma piada ou não. Mas o seu Zé é um killer. Ok. O seu Zé, pra quem não sabe, é um cara lá que é um cantorzinho aí. Vocês vão ver. Ok. Isso daqui me pegou desprevenido também. Nas voice lines do Homem do Saco antigas, pelo menos até onde sabe, ele zoou o Chaves, só que de um jeito meio pesado. Porque, tipo, o cara zoou o fato de ele não ter mãe. Coitadinho do nosso Chavinho. Justiça pelo Chaves, chutem a bunda do Homem do Saco. Power Scaling, pra quem não sabe, é quando um personagem tem o seu nível de poder aumentado. Tipo um buff em um personagem de anime ou desenho pra ele conseguir derrotar algum vilão. Isso pode significar que alguns personagens tenham tido sua inteligência, força, agilidade, etc. aumentadas para fazer mais sentido com o jogo. Ok, isso daqui provavelmente está se referindo a uma ideia descartada, que ele foi até utilizada de meme em algumas imagens que a gente vê. Em que essa ideia, talvez até o BM, o Barriguinha Mole, ele seja um killer no lugar do Dodge e o Dodge um sobrevivente. Tipo, só que daí por algum motivo sofreu um swap aí. Olha só, se a gente não vê que o Homem do Saco é forte, porque esse tópico é bem aleatório. E se a gente parar pra pensar, isso faz com que o Homem do Saco não seja mais uma pessoa normal. Alguém, talvez ele tenha alguma coisa acontecido com ele, ou ele seja realmente aqueles mitos lá da lenda. Um mito, ou seja, isso que eu quis dizer. Ou seja, ele basicamente não ser humano e tem uma força sobre-humana. Eu acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, desculpa, nem eu entendi. Bom, o Abrasileirado, originalmente, né, porque teve um rework completo, teria uma vibe / ambientação bem nostálgica, tipo um final de tarde, o começo da noite, o que eu acho bem legal. Só que adivinha o que aconteceu? De novo, né? Mas não é hate não, só pra avisar, galera, eu só tô falando aqui também um pouco da minha opinião. Bem, o medo nostálgico é causado por algo que você nunca viveu, mas você se lembra, o famoso déjà vu. Só que um pouco diferente. Eu não sei o que isso tem a ver com a lore ou com o jogo, mas o medo nostálgico é algo que até que é sério na vida real. Porque é tipo você... É tipo implantarem memórias na sua mente de coisas que você não foi. Tipo um Digital Circus, mas você viveu outra vida. Nos teasers e leaks que tivemos do Abrasileirado, podemos ver uma coisa meio estranha. Neles não existe nenhum tipo de vida. Tipo, nem sequer os corpos dos últimos caras que eles mandaram de Vasco apareceram pra tu ver. E, o que dá um sentimento bem backroom, tipo, não tem ninguém além de você lá. Vila do Chaves, mesmo o jogo se passando pelo Brasil. Tá, isso é algo que os devs e que faz os devs e os fãs ficarem sem dormir. Como a Vila do Chaves está no jogo, bem, ele se passa no Brasil. Tem algumas teorias, tipo, essa é uma réplica da Vila do Chaves, ou só um monumento, ou talvez até a Vila do Chaves que se passa no Brasil. Se teremos algumas respostas, não sabemos, até que os devs falem alguma coisa. Em alguns ARGs e partes da lore, eles contaram
que existe algumas coisas que evidencia provavelmente um assassinato ou talvez alguma outras coisas perturbadoras. E o pior, provavelmente foi causado por um personagem que é uma criança, que fica pior ainda. Mas de resto, eu não achei nada sobre creepypasta, tanto que no título eu coloquei só a parte das implicações de terror. Uma das primeiras perguntas que eu fiz no server do Brasileirado foi essa. E pelo que parece, a resposta é mais sombria do que a gente pensa. Para estar aqui, bem, tem teorias que dizem que são pessoas fantasiadas, talvez uma máquina criou eles, mas a resposta parece ser incerta até agora. Forsaken, pra quem não sabe, é um assimétrico do Roblox, que basicamente começou a onda de tantos assimétricos. Então sim, é por isso que por um tempo teve a ideia de ter um assimétrico de Menenhot. É basicamente culpa dele por causa disso. Mas em si é um assimétrico bastante legalzinho. Muita gente odeia por causa da sua comunidade e pelos seus devs que são muito polêmicos. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que lembrar que esse jogo que basicamente começou essa onda de assimétrico. Eu não sei o porquê ele tá aqui, mas fazer o quê? A maioria dos adiamentos foram por causa do rework completo do Abrasileirado. E também teve o Roblox interferindo no jogo. Falando no Roblox interferindo no jogo, o Roblox muitas vezes interferiu no desenvolvimento do jogo por formas que são sinceramente idiotas, fazendo ficar meio difícil de produzir por causa das voice lines dos personagens e alguns modelos. O que não faz o menor sentido, pois nenhum deles quebrava as diretrizes do Roblox. Você pode até olhar as regras. E isso, a coisa que mais atrapalhou foi o banimento do ex-dono J. Que, cara, me deixou muito pé da vida quando eu ouvi isso. Infelizmente, não é de hoje que isso acontece, mas sim quase todo dia. Por causa de Abrasileirado ser um assimétrico que nem qualquer outro, que é um assimétrico, ou seja, um assimétrico do Roblox, por causa do estouro dos assimétricos, tem vários lá que o pessoal fica comparando. E o pessoal esquece que o pessoal da Brasileirado dá o seu melhor. E que muitas vezes isso pode, e por causa de algumas equipes serem maiores que a do Abrasileirado, isso pode ser um problema e de ficar comparando. Então, por favor, galera, de verdade, eu até não gravei roteiro para essa parte. Por favor, não comparem alguns assimétricos entre outros sem motivo. Porque a Brasileirado foi feito com amor por uma pessoa que tá tendo que lidar com a faculdade e tá tentando fazer algo legal pra gente ao mesmo tempo. Então, sério, cara, não taquem hate no Abrasileirado por isso. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram de ver esse vídeo da nova era do nosso canal, que eu vou chamar de Era Roxa, já que, né, a minha skin agora tá roxa e eu também tô cheio de cara, porque agora por isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo também é pros devs do Abrasileirado e pros fãs. Pros meus fãs, peraí, que fãs? Essa é a dúvida, né? Mas obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por ver meu sonho.